nossa aula de história de Dia, hoje. tio. Bom dia. Espero que todos estejam muito bem. Crianças, hoje nós vamos continuar com o nosso assunto. Vamos fazer a correção dos exercícios que foram mandados para casa na nossa última aula, ok? Oi, Os Alfredo. exercícios de geografia? Negativo, história, Tá. ok? Lá em história, nas páginas 72 e 73. Então vamos lá, crianças. Enquanto vocês vão preparando os livros, escutem com atenção, crianças. Eu estava analisando os resultados de vocês em relação ao simulado. Crianças, os resultados foram bons, mas podiam ter sido melhores. Faltou um pouquinho de atenção. Coisinhas bem simples que vocês confundiram no momento, não sei se por uma questão de nervosismo, ou então faltou dar aquela revisada um pouquinho antes, um dia antes do nosso simulado, mas foram questões bem simples que vocês acabaram errando. Agora, se eu perguntar, com certeza vocês vão me responder corretamente. Olha só, por exemplo, quem eram os estados que se alternavam no poder durante a República do Café com Leite? São Paulo e Minas Gerais. São Paulo e Minas Gerais. Exatamente. Aí teve gente que colocou Rio de Janeiro. Bahia é que é complicado. Em nenhum momento a gente falou sobre Bahia. Então, é uma questão de atenção, crianças. Tem que dar uma revisada no dia anterior, descansar bem a cabeça, deixar o jogo de lado, deixar o desenho, a série, enfim, todos aqueles assuntos que não são relevantes aos estudos, pelo menos por um dia, antes de você fazer qualquer prova, porque isso vai dividir a sua atenção e no momento que a sua atenção, o seu foco não está totalmente direcionado para o simulado, para o seu teste, para a sua prova, você acaba errando coisas simples, coisas que com certeza você saberia responder se estivesse mais atento, ok, crianças? Isso vale para tudo. Isso vale para todos os testes, todas as provas que vocês forem fazer durante a vida inteira de vocês, porque sempre vocês estarão sendo avaliados. Constantemente vocês serão avaliados de maneiras diferentes, mas ainda assim são avaliações, tá bom, crianças? Então, Manuel, vamos começar. Pois não. Oi, Maria. mas tu acha que todo mundo da sala foi bem no teste? Oi? Você acha que todos foram bem no teste de geografia e história? Como eu disse, nós tivemos um bom resultado, crianças. Eu tive um bom resultado com vocês. A grande maioria acertou quase todas as questões, acertou muitas questões. Mas os erros foram erros por falta de atenção, realmente. Faltou ler com atenção a questão. A outra, por exemplo, qual foi a riqueza do segundo reinado? Eu não analisei de um por um, tá, Enzo? Então, eu estou falando aqui no geral, no resultado geral. Então, uma outra questão que confundiu também alguns, qual era a riqueza do segundo reinado, a principal riqueza do segundo reinado? Alguém lembra? Café. O café, exatamente. Então, tinha lá, pau-brasil foi a primeira riqueza, então já não vamos considerá-la. Tinha açúcar foi a segunda, também não vamos considerá-la. O café seria o café ou então o leite. E a opção que nós tínhamos disponível era o café. Crianças, isso é uma outra técnica para vocês fazerem testes que são de múltipla escolha. Vocês não vão, se vocês não souberem, não lembrarem a resposta diretamente, eu não lembro, tio, eu não sei qual é a resposta certa, mas você vai eliminando as possibilidades erradas. Quando você faz uma prova de múltipla escolha, a opção correta está entre aquelas disponíveis. Então, você precisa eliminar aquelas que não têm chance de serem verdadeiras para aumentar a sua probabilidade de acerto. E mesmo que você lendo e relendo a questão, pode também relembrar qual é a resposta correta, beleza? Vamos lá, crianças, começar a nossa correção na página 72, que hoje nós temos bastante exercícios pela frente. Vamos lá.
Olha só, em seu caderno, escreva as frases que apresentam informações corretas. Vamos ler a primeira frase aqui. Depois do rádio, a televisão foi um dos eletrodomésticos que mais se popularizou nas décadas de 1950 e 1960. É uma informação verdadeira? Quem pode me dizer se é verdadeira? Qual é a página? Página 72, Maurício. Vamos lá, crianças. O tio vai ler novamente. Olha só. Depois do rádio, a televisão foi um dos eletrodomésticos que mais se popularizou nas décadas de 50 e 60. É verdade essa informação? Vamos lá, quem fez o exercício? Ninguém fez o exercício? Eu fiz. Então, Eu vamos também lá. fiz. Qual é a sua resposta? Eu coloquei que era verdade. E sim, você acertou. É uma informação verdadeira. Lembra, crianças, que nós falamos, nós temos um subtema no título aqui do nosso livro, que depois do rádio, a televisão se modernizou, foi uma das principais, um dos principais eletrodomésticos que se tornaram populares no nosso país, já estavam esses produtos. Vamos lá, atenção, vamos participar, hein? Vamos lá, depois. Os primeiros televisores eram muito baratos aqui na letra B, é verdade essa informação? Falso. Todos tinham acesso? Não. Falso. Era muito bom, caro. Safira. É. Exatamente, Falso. é isso aí. Apenas as pessoas mais ricas tinham acesso a televisores. Letra C. De início, os programas que mais faziam sucesso na TV eram as novelas. É verdade essa informação? Verdade. Essa deixa em dúvida, né? É. Não, crianças, é falsa. Essa informação não é verdadeira. Nós tínhamos muitos programas relacionados a concursos de calouros, concursos de beleza, enfim. Pois não, Enzo? Tipo, os ricos daquela época tinham, assim, desumildade com os pobres. Os pobres. Como é a pergunta, Enzo? Aí, tipo, os homens ricos tinham desumildade com os pobres. Desumildade. Olha só, essa é uma palavra. Eu creio que essa palavra seja nova, seja um neologismo que esteja sendo usado, mas a palavra mais adequada não é essa, tá, Enzo? Se eles eram arrogantes em relação aos mais pobres. E sim, havia muito preconceito. Vocês conhecem o conceito de preconceito? Sim, Vocês entendem o que é preconceito? sim. Então vamos lá, Enzo. O que você pode me dizer sobre preconceito? Preconceito é uma coisa que, tipo, eu sou branco e o cara é negro. Eu vou julgar ele só por causa da pele dele. Certo, essa é uma espécie de preconceito, mas deixa o tio dar uma expandida agora na situação. O preconceito, gente, é uma ideia que você tem sobre algo que você ainda não conhece. Vou dar um exemplo para vocês. Esse preconceito que você citou agora, o preconceito racial, ele tem um motivo. Antigamente, as pessoas negras acabavam sendo escravizadas. Era um pensamento histórico daquela época e que, felizmente, nós já superamos e hoje temos a certeza de que somos todos iguais. Mas, antigamente, não se pensava dessa maneira. Pensava-se que as pessoas, apenas pela cor de pele, eram inferiores, ou que as mulheres eram inferiores aos homens. Enfim, esse é um tipo de ideia que se tem sem ter conhecimento de causa. Sempre que você tem um conceito preparado antes de conhecer algo, isso é um preconceito. A palavrinha pré significa antes. Então, é um conceito que você tem antes de ter o conhecimento sobre aquele fato. Vocês conseguiram entender? Vamos lá, crianças. Seguindo em frente, olha só.
Na letra D, o público gostava de ver na televisão os artistas que antes só ouvia no rádio. É verdadeira essa informação? Sim. Sim. Essa é, muito bem. Essa informação é verdadeira. Aqueles artistas que as pessoas ouviam no rádio, agora eles podiam ser vistos também através da televisão, e isso era algo que despertava muita curiosidade e aumentava ainda mais o desejo de se obter um aparelho de televisão. Beleza, crianças? Vamos lá. Na questão número 2, vamos juntos aqui analisar. Discuta com os colegas. Em sua opinião, existem profissões que são mais adequadas para mulheres e outras para homens? Por quê? Quem pode me dar uma opinião? Eu, professor. Vamos lá, Enzo. Assim, eu botei não. Aí eu botei ponto. Todos têm os mesmos direitos de trabalhar. Certo. Alguém tem uma opinião diferente, uma opinião contrária? Ou todos concordam com ele? Eu tenho contrária. Você pensa que não, Safira? Não, eu penso que sim, porque os homens são mais fortes que as mulheres, e aí então não existe, na verdade, os homens têm, existem profissões que tem que carregar coisas pesadas, essas coisas assim, mas as mulheres não aguentam tudo isso. Certo, entendi. Por motivos físicos, você acha que as mulheres existem profissões diferentes que mulheres não deveriam exercer porque são mais fracas fisicamente? É. Ok, a sua opinião. Vamos lá, Alfredo. A minha resposta foi assim, ó. Sim, porque umas tarefas precisam de força. Certo. Alguém tem uma opinião contrária? Eu botei a mesma coisa que o Enzo, eu acho que ele tá mais certo. Como foi que você colocou, Maria? Eu botei que não, porque existem mulheres fortes, homens fortes também, mulheres fracas e homens fracos. Certo. Olha só, crianças, agora o tio vai passar a opinião para vocês. Vamos lá. Essa agora é a minha opinião, tá bom? Nós agora estamos debatendo opiniões, e opiniões são livres. Nós temos liberdade de expressão. Mas aquilo que a gente puder ir aparando para tornar a nossa opinião cada vez mais embasada é o ideal. Acompanhem o raciocínio comigo, crianças. Quem aqui já assistiu um concurso de o homem mais forte do mundo ou a mulher mais forte do mundo? Eu já. Você já assistiu? Eu Lá não. não tem mulheres. Lá não tem mulheres que levantam pesos absurdos, Safira? Tem sim algumas. Certo. Então, crianças, esse é um primeiro exemplo de que mulheres e homens são capazes fisicamente de suportar as mesmas condições. Obviamente, crianças, os homens têm vantagens físicas em relação às mulheres quando se trata de força física, porque nós somos diferentes. Nós somos seres com características físicas diferentes. Então, nenhum está totalmente certo, nenhum está totalmente errado. Crianças, o importante é ressaltar que homens e mulheres têm os mesmos direitos de optar pela profissão que desejarem. Se uma mulher quiser trabalhar com algo que envolva peso, ela tem todo o direito de fazer isso. É algo que é garantido pela nossa Constituição. Homens e mulheres têm iguais direitos no mercado de trabalho. E a mesma coisa vale para os homens. Existem profissões em que a maioria das mulheres exercem. Vou dar um exemplo para vocês, crianças. Quantos professores tem lá na escola? Professores homens, né, no caso. Você e o tio Adailton. Eu, tio Adailton e o tio Elton, né? É. Ah, é.
E temos muito mais professoras, né? Uhum. Porque trabalhar com a educação infantil é uma opção pessoal das mulheres. As mulheres geralmente preferem trabalhar com as crianças. Os homens já nem tanto. Mas eu também tenho esse direito de poder trabalhar com essa faixa etária. Eu também tenho a possibilidade garantida de trabalhar com vocês. Então, crianças, o mais importante é lembrar que algumas profissões, logicamente, vão tender a que as mulheres sejam preferidas ou que os homens sejam preferidos, porque nós somos diferentes. Mas ser diferente não quer dizer que um é melhor ou pior do que o outro. Ser diferente, não melhor ou pior. E se as mulheres quiserem trabalhar com essas profissões, elas têm todo o direito, tá bom, crianças? Formulem as ideias de vocês, a resposta de vocês, a partir dessa base, ok? Somos diferentes, mas não somos iguais, não somos melhores ou piores do que os outros. Somos apenas diferentes. Vamos lá, crianças. Na terceira questão, faça o resumo do que você aprendeu sobre as décadas de 1950 e 60 em relação aos seguintes temas. Quem pode me falar sobre o cinema dessas décadas? Vamos lá, um voluntário. Puxa vida, ninguém. Sou eu. Então vamos lá, Enzo, você. Os cinemas de antigamente eram bem pequenos e também os filmes eram mudos e era de comédia os filmes, a maioria. De Olha política, só, né, criança. tio? E eles também eram, o filme também era em preto e branco. Vamos lá, crianças. Olha só. Só perguntar uma coisa para vocês e peço a sinceridade. Crianças, quem realmente fez a tarefa? Porque vocês estão respondendo aqui, vocês conhecem, vocês conseguiram entender o assunto, mas eu estou sentindo um cheirinho aqui de que não fizeram a tarefa. Tio, eu fiz, eu só não fiz a 3, porque eu não tinha caderno. Olha só, crianças, vamos estabelecer um combinado aqui. Quando a tarefa estiver escrita, faça no caderno, pega uma folhinha separada que depois a gente anexa ao livro de vocês. Tá bom? Mas não deixem de fazer a sinceridade. Não deixem de fazer a atividade e respondam com sinceridade. Se você fez, Professor. ok, eu acredito. Acredito em você. Se não fez, vamos fazer na próxima vez. Porque senão a nossa correção fica assim. Tá? Aí a gente acaba perdendo um tempo precioso. Pois não, Enzo? Professor, rapidinho. De vez em quando a sua voz fica baixa e de vez em quando a sua voz fica bem alta. Eu acho que é porque É eu tive mesmo? que colocar o dedo no microfone, eu não sei. O tio vai ajustar aqui a posição do fone. Melhorou agora? Agora sim. Beleza. Obrigado pelo aviso. Vamos lá, crianças. Olha só. Primeiro, o cinema era uma grande forma de diversão naquela época. Era uma forma de lazer muito apreciada, porque não se tinham tantas opções naquela época. E o cinema agregava muito a cultura. Como vocês citaram, os filmes eram em preto e branco, nós tínhamos principalmente comédias de grandes artistas, como, por exemplo, o Charlie Chaplin, e era um programa muito requisitado durante as décadas de 50 e de 60. Vamos rapidamente falar sobre o futebol, crianças. O futebol era considerado uma paixão nacional, as pessoas gostavam muito de futebol, inclusive tivemos uma Copa do Mundo aqui no Brasil, que infelizmente o Brasil acabou sendo derrotado na final. Parece que o Brasil nunca se dá bem em final de Copa do Mundo quando acontece aqui no nosso país, né, crianças?
durante por 2 meses aconteceu o mesmo fato. Oi, Enzo. Oh, meu Deus, Brasil. Você pode perguntar, Safira, pois não. Ô tio, quando as televisões eram preto e branco, é, as pessoas já sabiam que essa cor, por exemplo, era verde, que essa cor era preta, que essa cor era rosa. Já, Safira. Olha só quem não tinha capacidade de transmitir cores eram os aparelhos de televisão, mas as pessoas já enxergavam as cores e associavam, entendeu? Quando você via uma imagem, você tentava associar. Ah, eu vi uma árvore na televisão. Lá aparecia em preto e branco, mas eu imaginava que ela era verde, ok? Professor, De acordo com aquilo que eu via na vida real. professor, quando começou Oi, a Enzo. existir os aparelhos de TV, falavam, esse cara é o mais moderno do mundo. Era Como? tipo isso. Tipo, quando começou a lançar a TV nessa época, tipo, ficavam falando, o cara é o mais moderno do mundo. Sim. Porque, tipo, era bem Olha só, raro. crianças. A tecnologia, ela tem uma característica bem curiosa, bem interessante. Sempre que nós vemos uma nova tecnologia, nós temos a impressão de que ela é algo extremamente avançado. Vou dar um exemplo para vocês, crianças. Quem diria que hoje em dia eu conseguiria armazenar um monte de livros num espaço tão pequeno quanto um celular? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um aplicativo em que eu tenho aproximadamente 40, 45 livros armazenados em um espaço extremamente pequeno, que é o meu celular. Antigamente, para você conseguir ler um livro, você precisava transportá-lo de um lugar para o outro. Hoje em dia, a tecnologia facilita. E isso, para mim, na época que foi lançado essa tecnologia, em que surgiu essa tecnologia, era algo fantástico e continua sendo até hoje impressionante, porque você armazena pequenas coisas, armazena muitas coisas, aliás, em um espaço muito pequeno. Oi, Enzo. Você, tipo, gosta da tecnologia ou não? Com Você preferia certeza. brincar ao ar livre? Olha só, Enzo, a tecnologia ela é inevitável, mas o que você puder também fazer para não se tornar um escravo da tecnologia é o melhor possível. A tecnologia tem que ser utilizada para facilitar a sua vida, não para tomar conta dela. Vou dar um exemplo para você de uma tecnologia que eu gosto muito, que facilita muito a minha vida. Só que, olha, o tio gosta muito de ouvir música, gosta muito de ter essa possibilidade a todo momento, mas eu não quero incomodar as outras pessoas. Então, fones de ouvido. Tecnologia maravilhosa. Já uma outra que eu não sou tão adepto são as redes sociais. Eu não vejo vantagens nas redes sociais, então eu não as uso. A tecnologia é assim, ela está à disposição e você utiliza se gostar ou não, se achar necessário ou não, mas elas são inevitáveis, ok? Vamos lá, crianças. Olha só, questão de número 4. Quais foram as principais características do governo de Juscelino Kubitschek? Essa agora é comigo. Eu vou fazer aqui um breve comentário com vocês. Juscelino governou com o objetivo de modernizar o país, principalmente na economia, incentivando a industrialização brasileira com a vinda de empresas estrangeiras. Isso aumentou o consumo de produtos eletrônicos e eletrodomésticos no Brasil, assim como de automóveis. Então, crianças, quando Juscelino implementou o plano de metas, começou a abrir a nossa economia para empresas estrangeiras, ele trouxe muito desenvolvimento para o nosso país. Nosso país teve um crescimento econômico muito interessante e as pessoas puderam ter acesso a diversos tipos de eletrodomésticos e eletrônicos que não tinham anteriormente. Um exemplo, o rádio ou a televisão. Nós tivemos importação de automóveis, tivemos instalações de fábricas internacionais no nosso país, ok? O governo de Juscelino foi um governo muito positivo para o nosso país. E na letra B, vamos lá.
Qual foi o significado da construção de Brasília para o governo Juscelino Kubitschek? Por meio da construção de Brasília, Juscelino conseguiu atingir o objetivo de ocupar o interior do Brasil. Além disso, a arquitetura da cidade, internacionalmente conhecida, tornou-se um símbolo dos ideais de modernidade do governo JK. Crianças, a construção de Brasília não foi algo pensado às pressas, foi extremamente planejado. Você está falando muito rápido. Estou falando muito rápido? Ok, o tio vai repetir. Vamos lá. Vamos lá na questão A. Voltando na questão A, então. As características do governo de Juscelino. Vamos simplificar a nossa resposta. Foi um governo de muito crescimento econômico. Foi um governo de muito crescimento econômico. Modernização do país. E industrialização do Brasil. Foi um governo de muito crescimento econômico, modernização e industrialização do Brasil. Juscelino incentivou a vinda de empresas estrangeiras e aumentou o consumo de eletrônicos e eletrodomésticos. Eletrônicos, eletrodomésticos e automóveis. Olha só, crianças, vocês não precisam copiar letra por letra, palavra a palavra, do que o tio está falando, tá? O importante é que a resposta de vocês contenha esses elementos. Se vocês escreverem de uma forma diferente, mas contendo esses elementos, vocês já estarão corretos, tá bom? Não escreveu que nem eu, mas acha que está certo? Então fala pra gente, Larissa, vamos lá. Pode falar a sua resposta, por favor. Eu escrevi assim: representava o desejo de futuro do país, o formato da planta simbolizava o progresso. Isso. Só dá uma completada com as informações que o tio falou, tá, Larissa? Acrescenta na sua resposta que ele incentivou a vinda de empresas estrangeiras. Que isso é muito importante, crianças. O plano econômico de Juscelino fez com que o Brasil crescesse muito. É o ponto mais importante do governo dele, é o plano econômico que foi desenvolvido. Tio, Oi. eu também não coloquei igual o senhor fez, mas tá bem parecido. Certo. Pode ler pra gente, por favor, Rafa. Coloquei que ele implantou o programa de metas, eles estimularam a instalação de empresas estrangeiras no Brasil e ele entrou no poder para modernizar e desenvolver o nosso país. Excelente resposta, muito bem, é isso aí. E crianças, vamos lá na letra C agora. O que eram as reformas de base de João Goulart? Posso falar? Nós estudamos.
Pode, Alfredo, por favor. Letra B, professor. Professor, letra B. Oi, Enzo. Letra B. A gente volta já já lá na letra B, tá bom? Vamos aqui para a letra C. Pois não, Alfredo? Pode falar. A letra C. Desapropriar as terras onde nada era plantado, entregá-las aos trabalhadores que não tinham terra e resolver as faltas de moradias. É isso aí, muito bom, Alfredo. Essas eram as principais características, eram as tentativas de reformas do governo de João Goulart, eram as reformas de base. A gente pode colocar, crianças, com 2 nomes. Olha só, as reformas de João Goulart eram reformas na área política, social e econômica, como, por exemplo, a reforma agrária e reforma urbana. Reforma agrária seria você justamente pegar essas terras em que ninguém produz nada, em que nada é plantado, nada é produzido, e entregar aos trabalhadores para que eles pudessem trabalhar. Essa era uma das ideias de João Goulart. E a reforma urbana seria principalmente em relação à economia, você tornar o país mais industrializado, cada vez mais trabalhadores nas indústrias e, principalmente, aumentar a quantidade de moradias para as pessoas que não tinham uma casa decente nessa época, uma moradia decente nessa época, ok? Então, podemos considerar as reformas urbana e agrária as reformas de base do governo de João Goulart. Ele queria modificar essa realidade do Brasil. Vamos retornar aqui na letra B, tá? Que o Enzo estava precisando ainda. Olha só, a construção de Brasília, Enzo, mais uma vez, ocupar o interior do Brasil, que não era muito ocupado na época. Antes da construção de Brasília, era um território ainda pouco explorado. E a arquitetura tinha a intenção de tornar-se um símbolo de modernidade. Queria ser reconhecido como um símbolo de modernidade do Brasil. Tanto é que até hoje é uma arquitetura muito moderna e reconhecida internacionalmente, inclusive. O mundo inteiro observa a arquitetura de Brasília como algo muito belo, muito moderno, um exemplo de modernidade naquela época e até hoje. Ok? Professor, C é desapropriar as terras, que mais? Aonde? Na letra C? Sim. Olha só, para facilitar, para a gente ganhar um tempo, João Goulart queriam fazer reformas urbanas e agrárias. Vamos lá. João Goulart desejava realizar as reformas urbanas e agrárias. Vamos lá, crianças. Na questão de número 5, vamos ler aqui o depoimento. Vamos lá. Procurei formas novas que surpreendessem pela sua leveza e liberdade de criação. Formas que não se apoiassem no chão, rígidas e estáticas, mas que mantivessem os palácios como que suspensos, leves e brancos nas noites sem fim do Planalto. Esse é um depoimento de Oscar Niemeyer, tá? Sobre a construção de Brasília. Agora vamos lá, crianças. Relacione o texto à foto. As ideias expostas pelo arquiteto estão presentes na construção retratada? Dê exemplos que justifiquem a sua resposta. Vamos observar a foto aqui, crianças, e ver se faz sentido isso que o Oscar Niemeyer falou. Parece que as construções estão flutuando, vocês conseguem perceber essa espécie de flutuação que ocorre
na arquitetura do Palácio do Planalto? Quem pode me dizer? Vamos Oi, lá. eu botei qual é a questão? A questão 5, a letra A. Eu botei uma resposta aqui, só não sei se tá certo. Leia pra gente, vamos lá. Eu botei que dá a impressão que está flutuando. E o que mais? Só isso que você colocou? Sim. Ok. Sim, dá a impressão de que está flutuando, Alfredo, mas vamos perceber, crianças. Olha que coisa interessante. Nós temos quase nenhum contato dessas construções com o solo. Elas realmente dão a impressão de leveza. A gente consegue observar essa construção e, por mais pesada que ela seja, nos dá a impressão de que é algo muito leve, porque não está preso, não está fincado no chão, não está parado, parece que está tudo em movimento. É isso que diferencia a construção de Brasília, a arquitetura de Brasília. É esse movimento, essa leveza, essa impressão que dá de que está flutuando, ok? Sobre esse pensamento, vamos construir uma nova resposta para que fique melhor, tá bom? E, crianças, a letra B, por ser uma resposta pessoal, tá bom? Eu não tenho como acompanhar a de todos. E aqueles que ainda não tiverem aceito, por favor, pensem bem e respondam. Como seria uma cidade construída por você? Você pode fazer um desenho ou então pode descrever como ela seria, ok? Caprichem, crianças, façam com bastante atenção, com bastante vontade. Olha só, crianças, nós teríamos aqui algumas atividades para fazer hoje, mas elas serão enviadas para casa, ok? Vou enviar para vocês as atividades das páginas. Atenção para as agendas agora, por favor. Vamos lá. Página 74, 75. Se escreve no chat que a gente vai conseguir escrever. Não precisa, é melhor na agenda, tá, Safira? Que aí fica mais organizado, ok? 74, 75, 76 e 77. 74, 75, 76 e 77. Essas são as atividades que vocês farão para a nossa próxima aula, ok? Ok. Crianças, não esqueçam de fazer as atividades. Crianças. Separem um tempinho para que na nossa correção a gente possa ter uma correção mais dinâmica, para que vocês participem mais, porque fica muito muito óbvio, dá para perceber bem quando vocês não fizeram a atividade. Não adianta pensar que vai enganar o tio, que vai me dar uma resposta que você escreveu ali agora, porque não dá certo, ok? Crianças, façam as atividades. O que vocês não entenderam, perguntem, que aí o tio explica de novo até que vocês entendam. Eu explico de uma forma diferente, enfim, o importante é que vocês consigam entender o assunto e a forma de eu saber se vocês entenderam ou não o assunto através do exercício, tá bom? Melhor no exercício do que no teste. A hora de errar é no exercício, beleza? Obrigada Atenção pela aqui. aula, professor. Nada, que isso. Tio, sua aula foi ótima. Vamos Tio? agora. Sua aula Pois foi não. ótima. Ô tio, Muito obrigado. Ô tio, bem na página 72 eu tava procurando uma grafite minha
que eu Certo. tava muito triste, fiquei muito triste que eu não tinha achado ela. Aí quando você falou página 72, eu abri a página 72 e a Graffiti estava lá dentro. Eu Que fiquei bom, rindo Safira. demais. Que bom que você encontrou. Eu procurei toda a minha casa. Não achava. Acontece às vezes. Chamada, Atenção professor. aqui. O tio vai fazer agora. Exatamente agora. Tá. Vamos lá. Atenção para a chamada, crianças. Alfredo, Presente. Ana Paula. Cadê a Ana Paula? Cri, cri, cri. Ela está aqui com a gente, está aqui na sala. Eu estou vendo o nome dela aqui. É, tá aí. Vamos lá. Eloá, Faltou ela. Enzo, Present. João Vitor, Presente. Laís, Presente. Larissa, Presente. Maria Clara Carvalho, Presente. Maria Clara Souza, Presente. Maurício, Presente. Poliana, Presente. Rafaela, Presente. Safira Presente. e Vitória. Presente. Crianças, um último recado do tio aqui para vocês, tá? Relacionado a algo que eu vi durante esse final de semana, no finalzinho da semana passada, tá bom? Então, crianças, eu gostaria que vocês tivessem muita atenção aos vídeos que são lançados na internet, crianças. Lá no YouTube, por exemplo, é uma plataforma em que nós encontramos muitas coisas interessantes, mas também encontramos muitas coisas ruins. Vou dar um exemplo para vocês sobre algo que me preocupou agora. Nós tivemos um vídeo lançado por um canal tratando um tema extremamente difícil até para especialistas, até para pessoas que estudam bastante, e era um rapaz que, por mais que tivesse boas intenções tentando ajudar as pessoas, ele não pode ser utilizado, ser levado em conta como uma opinião relevante. Como Eu assim, estou falando professor? eu estou falando do vídeo do canal Nostalgia sobre fascismo. Crianças, esse é um tema extremamente delicado, extremamente difícil de se entender e que ele trata de uma maneira muito simples. E esse é o problema dos vídeos da internet. Eles tentam te explicar algo que leva anos para você entender em 10 minutos. E isso não é possível, crianças. Vocês precisam buscar outras fontes de conhecimento. E que é Procurem fontes fascismo? confiáveis. Não é algo nem para você aprender agora ainda. Justamente porque você ainda não vai ter a capacidade de entender. Você ainda não tem a carga de conhecimento necessária para entender o que é. Tio, Ok? Oi, Rafaela. quando tipo, eu tô sem nada pra fazer, eu vou nesse canal e fico vendo vídeo de história. É interessante você ver, só que você precisa comparar as informações para ver se tudo aquilo que ele fala é realmente verdade, está realmente correto. Como eu disse, por mais que ele tenha a melhor das intenções em tentar ajudar as pessoas, em passar conhecimento para as pessoas, se esse conhecimento é passado de uma forma errada ou superficial, ele acaba atrapalhando mais do que ajudando, ok? Tenham muito cuidado com esses conteúdos da internet, crianças. E desconfiem sempre se alguém tenta te ensinar algo muito difícil em 2, 3 minutos. Eu vou estudar para a prova, vou pegar o conteúdo. Qual é o conteúdo que eu tenho que aprender? Eu tenho que aprender, vou dar um exemplo aqui. Tenho que aprender sobre células. Aí tem lá uma aula, aprenda tudo sobre células em 2 minutos. Será que realmente vale a pena? Será que essa informação vai estar completa? Será que eu vou aprender? Mentiroso. Então Pode ser mentiroso, né? tenham cuidado.
Tá bom, Mentira. Ele criança? também estava explicando sobre preconceito, conceito, ditadura. Pois é, crianças, são temas que vocês ainda não têm a cargo conhecimento. Preconceito, ok, é algo muito importante de vocês desde cedo já entenderem. Mas ditadura tem um lugar certo para aprender, que é na escola, tá bom? Porque nós vamos comparar fontes, nós vamos ter diferentes opiniões. Não, ninguém vai chegar para você e vai tentar te impor uma ideia. Nos canais do YouTube isso pode acontecer, isso é perigoso. Ok, crianças? Procurem o YouTube, mas como uma forma de descontração. Escola é o lugar de aprender, e no YouTube vocês podem procurar curiosidades. Nada impede vocês de assistirem também esses conteúdos que são interessantes, mas não são ainda adequados para a faixa etária de vocês, para a idade de vocês, e nem foi feito por uma pessoa que possa ser colocada como alguém especializado, alguém que tenha o conhecimento para transmitir essa informação para vocês, tá bom? Tem alguns canais bem legais que falam sobre curiosidade. O canal dele, o vídeo dele foi bem feito, mas algumas informações estão incompletas, algumas informações muitas pessoas discordam. Então, é isso que o tio está tentando passar para vocês. E sempre prefiram os livros, tá? Livros são muito mais completos do que vídeos do YouTube. Além de vocês fazerem um exercício mental, vocês estarem tornando o cérebro de vocês mais ativo, vocês vão ter fontes mais confiáveis do que um vídeo do YouTube, um canal do YouTube, por mais bem intencionado que ele seja. Ok? Você quer contribuir, Safira? Não, tio. É que eu assisto o canal, você sabia, eu gosto. É um canal bem interessante, mas, como o tio está dizendo, não vai usar o canal Você Sabia para aprender o conteúdo da escola. O conteúdo da escola a gente lê nos livros, com o professor, tira as dúvidas. Ok? Pois não. Eu também vi um vídeo dele explicando a história antes de 1500 em 1 hora. Pois é, isso é... Como é que você vai escrever? Existem civilizações com mais de 3.000 anos. Como é que você vai explicar isso em 1 hora? Como é que você vai explicar 3.000 anos de ideias, de civilizações, de evolução, de cultura em 1 hora? Fica muito simplificado. Então, deem preferência aos livros. Se vocês têm curiosidade por um assunto, procurem livros que falam sobre isso. E outra coisa, procurem diferentes fontes, porque pessoas têm ideias diferentes, têm conceitos diferentes e podem acabar concordando ou não. Esse choque de ideias, esse debate de ideias, ele enriquece muito o conhecimento. Se não existe dúvida, não existe resposta, não existe evolução. Ok, crianças? Obrigado pela atenção de vocês, tá, meus queridos? Até a nossa próxima aula. Vejo vocês na próxima aula. Aproveita o intervalo para tomar água, gente. Tomem água, que é muito importante. Tchau, tchau. Tchau, tio. Tchau.